Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. E eu não estou olhando, mas quem tiver roendo a unha pode parar agora. Porque daqui a pouco eu vou olhar e eu vou falar sobre isso. Ok, olhei. Tá bom? Mateus capítulo 6. Por que essa reflexão especial hoje? As reflexões que nós temos aqui domingo de manhã, as devocionais, que são palavras bem mais pastorais, elas são maturadas com o tempo. E, evidentemente, diz respeito à vida na nossa igreja e à necessidade da nossa igreja, especialmente, né? Então, por dois motivos essa reflexão se faz necessária. Primeiro, porque a ansiedade é algo que, em medidas diferentes, assola todos nós. Em alguma medida nós somos ansiosos. Em alguma medida nós somos assolados ou atingidos pela ansiedade. Em alguma medida. E por isso nós precisamos de vigilância constante em relação à ansiedade. Em segundo lugar, e foi o que mais me chamou a atenção, e é porque eu tenho percebido cada vez mais irmãos externalizando essa inquietação absurda interior, é a evidência de um coração perturbado e inquieto, sendo externalizado pelo nosso corpo. Seja o movimento constante das pernas, né? Tem momentos que eu penso que vão derrubar a pessoa que está na frente. A movimentação, a inquietação dos pés, seja pelo estalar de dedos, mas especialmente pelo gritante comportamento de roer as unhas. Meus irmãos, eu tenho ficado assustado pela quantidade de pessoas que têm roído as unhas aqui, nas pregações, num dia como todo. É impressionante, impressionante mesmo. Tem alguns de vocês que têm um comportamento tão violento que eu imagino que vai arrancar os dedos. Parece que está brigando com os dedos, brigando mesmo, né? Então, evidentemente, se os irmãos não sabem, isso é uma evidência da ansiedade. Isso é uma externalização da ansiedade. E aí eu trouxe alguns dados técnicos para os irmãos perceberem como esse distúrbio, esse transtorno de roer os dedos tem assolado a humanidade. Algumas pesquisas apontam que cerca de 30% da população mundial rói as unhas. Seria, então, 3 em cada 10 pessoas no mundo. Alguns até não se contentam em roer somente as suas próprias unhas e rói as unhas do marido, dos filhos e de outras pessoas que são mais próximas. Por exemplo, eu vi entrevistas de pessoas que rói as unhas das mãos dos filhos, às vezes dos pés dos filhos, e às vezes, quando não tem mais, pede um pedaço da unha do seu esposo para ficar roendo. Isso porque, meus irmãos, muitos especialistas, os especialistas consideram que esse hábito de roer a unha ou é um distúrbio ou é um transtorno. Alguns tratam como toque, né? Transtorno de o quê? Obsessivo compulsivo. E isso é muito importante. O quê? O nervosismo e a compulsão do comportamento. A compulsão faz referência justamente, ou evidencia justamente, o fato de que você não consegue controlar e é algo involuntário a você. Você simplesmente se apega roendo. E quantas vezes você já tentou parar, especialmente mulheres, porque fica com as unhas horríveis, mas não consegue. E aí as mulheres conseguem alguns subterfúgios para mascarar. Por exemplo, implante de unhas. Para mascarar essa compulsão
que ela tem experimentado. Mas existem inúmeros problemas, inúmeros males físicos. Daqui a pouco nós vamos entrar nos emocionais. Mas inúmeros males físicos, né, que causam esse transtorno, esse distúrbio. Então preste atenção que você tem. Você tem uma compulsão, você tem um distúrbio, você tem um transtorno. Se você tem um comportamento muito gritante de roer as unhas. Não é normal isso. Não é normal. Isso é apenas evidência de que nós estamos sendo atingidos. Existem áreas que nós não estamos protegendo do mundo. Seja pelo consumismo, pelo ativismo, pela correria, pela constância e a velocidade que esse mundo quer impor a nós. Esse mundo está dizendo assim, você tem que confiar no mundo. Você tem que confiar no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas posses, nos seus médicos, nos seus remédios. Você não precisa confiar em Deus. Porque confiar em Deus leva ao descanso. Confiar no mundo leva à agitação, à inquietação exterior. E é isso que é a ansiedade. Inquietação interior. Perturbação da alma. É isso que é a ansiedade. Ela pode se revelar através do movimento das pernas, do movimento dos pés, através do roer de unhas, através do estalar de dedos, através do silêncio exorbitante. Silêncio. Não confunda pessoas que são mansas com pessoas que são silenciosas. Pessoas que são mansas com pessoas que são caladas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O silêncio e a quietude pode mascarar um transtorno. E com muita facilidade isso acontece. Mas alguns males físicos, por exemplo, a própria ingestão de vermes, de germes, que geram doenças devido às sujeiras das mãos, à sujeira das unhas, que alguns não roem e cospem, alguns roem e engolem. O desgaste dos dentes, por exemplo, que facilita as cáries. Mas o pior de tudo, irmãos, é a automutilação. Você se mutila. Você destrói os seus dedos. Você destrói as suas mãos. Isso é mutilação, automutilação, e isso é pecado, à luz das Sagradas Escrituras. Não é? Tudo isso é reflexo da inquietação, que é um sintoma da ansiedade e é resultado de uma vida carregada, uma vida tensa, uma vida agitada, uma vida perturbada. Então, entenda como é que funciona. O dia de descanso para você não será o descanso se a sua vida de segunda a sábado é uma maratona. Não será. Não será. Sabe por quê? Imagine um caminhão truncado, bitrem, carregado de pedras. Ele para de uma hora para outra. Ele vem numa velocidade. Ele para de uma hora para outra. Não para! Ele precisa de uma distância grande para ir parando. Aí você acha que o domingo vai fazer você parar? Não vai fazer você parar. Se você tiver a vida intensamente agitada e perturbada de segunda a sábado, o domingo não será para você o descanso, porque você não sabe nem o que é isso. Você não entende o que é isso. A sua alma é agitada, a sua alma foi condicionada à agitação. Isso mostra que você precisa dar atenção ao seu timing interior. A forma como a sua alma se agita. A forma como a sua mente é conduzida. Isso, irmãos, remove completamente o prazer de parar. Nós não sabemos mais parar. Nós não sabemos o que é jogar uma conversa fora, numa calçada, sentado, sem se preocupar com os inúmeros problemas que nós temos que resolver. Isso leva ao legalismo, ao moralismo, porque nós não aceitamos a imperfeição. E a busca da perfeição, seja no negócio, nos estudos, na família, leva a uma vida agitada. E nós não temos sequer a percepção do privilégio de errar. Nós temos o privilégio de errar.
Nós temos o privilégio de sermos pecadores e amados pelo Deus Santo. Nós temos esse privilégio, irmãos. Nós não precisamos ser perfeitos. Nós não precisamos ser imaculados. Nós não precisamos. Nós batalharemos, é fato. Mas a nossa batalha não deve desonrar o rei em nenhum momento. E a ansiedade desonra o rei. Nós não podemos, com a nossa batalha, com a desculpa de mortificação, seja lá o que for, desonrar o rei. Quando nós lutamos no mundo pecaminoso. Então, todas as nossas ações e motivações positivas podem ter reflexos negativos. Então, tudo que nós fazemos deve ser vigiado para nós percebermos se isso está tendo algum efeito colateral negativo. Quem nunca experimentou o fato de que nós tivemos boas intenções para fazer alguma coisa, mas deu errado? Porque nós estamos num mundo que perece, irmãos. Nós estamos no mundo mau. Nesse mundo está em completo declínio, distúrbio e queda. Por isso que as nossas boas intenções muitas vezes resultam em consequências negativas. Por isso que nós temos que ter essa vigilância. E daí vem então a intencionalidade de vivermos a nossa vida. Nós temos que ter o privilégio de parar. O amanhã pertence a Deus. Os problemas de amanhã pertencem a Deus. As dificuldades de amanhã pertencem a Deus. Agora eu vou descansar. Entenda, eu não estou falando de irresponsabilidade, porque existem alguns que observam isso e são irresponsáveis mesmo. Não estou falando de irresponsabilidade. Eu estou falando de confiar na soberania do Senhor e perceber a sua impotência. Você é impotente. Você não é dono do seu destino. Você não é soberano. A graça do descanso de confiar em Deus. Nós precisamos experimentar isso. O seu corpo está externalizando essa perturbação interior. Preocupação exacerbada. Os movimentos involuntários de uma alma inquieta. Uma alma perturbada. Pastor, eu vou ter que fazer o quê? Te vira. É com você. É você que sabe a intensidade dos seus estudos, a intensidade do seu trabalho, as perturbações que você tem com a sua vida. É você que sabe. Você que sabe disso. Você tem que perceber isso. E você vai ter que entender o que está causando mal, o porquê está causando mal e resolver isso. Mas não adianta, você pode enfeitar a coisa como a mais bela que seja. É uma alma perturbada e que não descansa em Deus. Não descansa, simplesmente não descansa em Deus, é fato isso. Você pode, o pior disso, sabe o que é, irmãos? É quando você vai falar de roer a unha, não roo não, é só um pedacinho que às vezes eu tiro aqui, é só um negocinho. Não, mas eu não tenho não, é porque às vezes o pior são as desculpas. Sabe o que são as desculpas? As desculpas servem para adestrar a mente para o mal, simplesmente, só adestrar a mente para o mal. Por quê? Porque é o ansiolítico do inferno. Você sempre desculpa a sua mente, o seu coração aceita e isso abre uma brechinha para você pecar. Essas são as desculpas. Sempre há uma desculpa. Sempre. Sempre há uma desculpa. Sempre. E quanto mais engenhosos nós somos, mais desculpas nós formulamos. Agora, observa o seu corpo gritando. Quando você rói as unhas, mesmo eu estou falando, quando eu estou dando aula aqui, eu vejo descontrole, meus irmãos. O descontrole é impressionante. Tem pessoas que parece que vai arrancar os dedos, sério, fazem careta e bota força para roer as unhas. Se fosse 1 ou 2, eu não estaria falando isso aqui não. Mas não são apenas 2. Não são. Presta atenção nos gritos do seu corpo. Presta atenção.
os movimentos dos pés, o movimento das mãos, a inquietude dos pés, a compulsão de roer as unhas, o estalar de dedos. Meus irmãos, os consultórios têm ficado cada vez mais preenchidos de crianças ansiosas por causa de pais ansiosos e pais que causam ansiedade nos filhos. Se você entrar numa noia de um dia achar que precisa de medicação para isso, você vai entrar num buraco sem fundo. Entenda isso. Você tem que guerrear com a disciplina do descanso em Deus. Não estou falando aqui contra remédios. De forma alguma, eles são lícitos, devem ser usados. Mas eu digo piamente, irmãos, eles devem ser evitados a todo custo, porque esses remédios que agem na área da mente levam à dependência e você nunca mais vai ser igual que você era. Nunca, nunca, nunca. Por causa da complexidade da mente. Todo remédio tem efeito colateral. Os efeitos colaterais de remédios da mente são desgraçados. São muito, mas muito complexos mesmo. Por causa da complexidade da nossa mente. Então, essa é uma área que você tem que lutar. Você tem que lutar com o descanso e a confiança em Deus. A ansiedade destrói a esperança. A ansiedade é um grito de vitória sobre a esperança. A ansiedade pisa na esperança, destrói a soberania de Deus. Simplesmente. Quem conhece a oração da serenidade? Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Não é linda? De um pastor luterano. Os viciados, que são chamados de adictos, ao redor do mundo recitam no início das suas reuniões essa oração. Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo simplesmente que eu não posso mudar. Se eu não tenho poder para mudar, o que é que eu vou fazer, irmãos? A lógica, eu não tenho poder para mudar. O que é que eu faço? Nada. Simples. Se eu não tenho poder para mudar, nada eu faço. Me dá coragem, Senhor, para mudar o que me for possível, mas eu preciso de sabedoria para discernir entre as duas. Vamos aos ensinos do Senhor Jesus no Sermão da Montanha sobre ansiedade. Eu fiz alguns recortes aqui e organizei dos 3 sermões que nós refletimos sobre esse tema. Quando nós refletimos no Sermão da Montanha, especialmente no capítulo 6, versículo 19 ao 34, nós observamos um tema, a exclusividade radical do reino. Olha interessante. Ou o nosso coração é exclusivo do Senhor, ou ele experimentará as perturbações de não ser exclusivo. Ou o nosso coração é exclusivo do Senhor, ou ele experimentará as perturbações por não sermos exclusivos. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A riqueza aqui não somente são valores monetários, mas são tesouros que o nosso coração anseia. E daí pode ser qualquer outra coisa, tanto recursos financeiros, como saúde, como beleza, como aplausos, sei lá, qualquer coisa que o seu coração coloca uma tagzinha lá, tesouro, marca como tesouro. Então, caso não haja exclusividade, sempre teremos emoções, vontades e afeições divididas. Sempre. Ou nós somos exclusivos e descansamos nessa exclusividade, ou não. Então, o Senhor nos ensina que quando não há exclusividade, há o quê? Duplicidade. A duplicidade gera ansiedade. A ansiedade evidencia algum nível, segundo esse texto, de concorrência do coração. Algum nível. O Senhor não é exclusivo do nosso coração, Ele tem concorrentes no nosso coração. Ele tem concorrentes. E aí vem a duplicidade.
Justamente pelo fato da falta de exclusividade, portanto, nosso coração não descansa em Deus, há concorrentes, então nós temos ansiedade. Então isso quer dizer que o quê? Que a ansiedade, ela aponta, ela evidencia rivais ao Senhor e ao reino. O nosso coração tem rivais dentro dele, do Senhor e ao reino. Então, eu creio, irmãos, que dificilmente alguém discordaria que a ansiedade é um problema. Dificilmente. Nós podemos colocar alguns comportamentos bons, aí nós podemos colocar algumas disciplinas boas, mas o fato é que não precisa ser sequer crente para entender, não precisa de qualquer fundamentação bíblica para entender que a ansiedade é um problema que gera consequências. Então, um psicanalista famoso, Freud, ele diz o seguinte: a ansiedade é o fenômeno fundamental e o problema central de todas as neuroses. Não precisa ser crente para perceber o prejuízo de alimentar a ansiedade. Isso porque a ansiedade expõe a perturbação de uma alma que não descansa em Deus. Você pode fazer todas as suas disciplinas bíblicas, você pode fazer os seus devocionais, você pode fazer as suas orações, mas entenda, se você colocar mais uma gota d'água no copo cheio, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Não vai adiantar. Aí eu passei amanhã em casa. Não vai adiantar. Aí eu tirei o dia. Não vai adiantar. Aí eu estou tendo tempo de oração. Não vai adiantar. Aí eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo livros. Não vai adiantar. Vai ser mais uma atividade, mais uma atividade, mais uma atividade. Talvez isso sirva para você não cair de forma ainda mais rápida. Mas é mais uma atividade. O quanto essas atividades estão aquietando o seu coração para o Senhor. Leia o seu corpo, leia os seus movimentos, leia a sua mente. Você sabe, não aceite as desculpas da sua carne, não aceite. Não deixe se enganar por si mesmo, não deixe. Sabe por quê? Porque isso torna ainda mais difícil o aconselhamento e o pastoreio, porque haverá necessidade de lhe convencer que você está em pecado. Por quê? Porque você já foi convencido por si mesmo. Não, pastor, mais. Não, mais. Não, mais. Ansiedade é ansiedade, irmãos. Existe perturbação, existe falta de descanso, é fato. Eu não estou minimizando a luta. Qualquer pecado precisa de luta, derramamento de sangue, suor e lágrimas. Eu não estou desprezando isso, mas não é possível que um pecado seja tão acomodado por nós. Não é possível. Esse é o tipo de pecado mais perigoso, quando o pecado é protegido por nós. Nós protegemos. Alguns chamam isso de pecado de estimação. É o seu pet sin, né? Seu pecado de estimação. Você esconde ele, você guarda ele. Por quê? Porque como qualquer compulsão, a sua experiência lhe dá satisfação. Você tem compulsão, você experimenta ali alguns efeitos dela, e isso lhe dá satisfação. E é justamente essa inquietação, essa perturbação da alma que milita para corroer em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo, não nos permitindo descansar na providência soberana dele. Irmãos, observa comigo. Se você não tem controle sobre algo, você descansa. Descansa, irmãos. Você não pode. O descanso é um instrumento de graça, de pastoreio de Deus. É quando Deus diz aí, pronto, você veio até aqui, agora é comigo. Não é gracioso isso, não. Isso é gracioso demais. A persistência, a insistência não glorificará a Deus. Porque agora ele diz, é comigo. Você veio até aqui, agora é comigo. Aproveita a disciplina e descansa. Senhor, o que eu farei? Descansarei, quieto, no nada, esperando o Senhor fazer aquilo que lhe agrada. Simples. Simples.
É simples, entenda, é muito simples de entender, mas é extremamente difícil de experimentar. Eu sei. Por quê? Porque esse mundo, ele nos agita. Ele só nos agita, irmãos. Esse mundo nos agita, nos agita, nos agita. E nós simplesmente somos levados pela agitação dele. Nós não paramos. Nós não paramos. Nós somos levados por esse mundo. Nós não podemos ir na maré desse mundo. Eu estou falando a respeito de tudo, irmãos. É tudo. Seja na disciplina dos filhos, seja nas questões financeiras do lar, seja na saúde, seja no trabalho, é em tudo. Tudo. Porque entenda, você não glorificará a Deus querendo tomar a frente dele para resolver a sua vida. Você não glorificará. O Senhor, não adianta orar, o Senhor não vai tirar suas perturbações. Não adianta. Não ore, porque Ele não vai tirar. Porque como é que Ele vai lhe transformar a imagem do Senhor Jesus Cristo se você não depende dEle assim como Jesus dependeu? Não adianta. Ele não vai tirar as suas inquietações. Ele não vai tirar aquilo que lhe causa inquietação, aquilo que lhe causa transtorno, aquilo que lhe causa perturbação. Ele não vai. Ele vai colocar ainda mais. Entenda isso. Ele vai colocar ainda mais. Porque se Ele tirar, você não vai aprender. Você não faz isso com seu filho. Vai lá, o seu filho quer pegar um copo que está em cima da mesa. Você diz não. E ele começa a berrar, você diz não. Você vai dar o copo para ele parar de berrar? Se você der, ele não aprende. Aprende? Não. Então você não dá o copo. Você ensina. É desse jeito, irmãos. Não adianta orar. Não faça isso. Porque você está sendo moldado conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Você precisa subir o degrau para aquilo não lhe causar mais dor. Você está naquele degrau, aquilo lhe causa perturbação e dor. Se você subir, aquilo passa direto, não causa mais. Mas você precisa subir. Se você não subir, aquilo vai acabar lhe causando. E nós estamos no mundo que perece. Nós estamos habitando ainda numa carne que não é glorificada. Aquilo ainda vai causar transtorno em nós. Tem o demônio e todas as suas hostes militando contra nós, nos rodeando, constantemente procurando uma brecha para atacar. Entenda, discirna. Ou você amadurece no seu descanso e paz com Deus, ou você vai viver uma vida assolada de inquietação e ansiedade. Isso vai causar implicações no seu casamento, com os seus filhos. Isso se chama maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Quando você coloca comportamentos pecaminosos para a geração seguinte. Não é aquelas maldições hereditárias espirituais, não. Mas isso é a maldição hereditária. Você cria filhos ansiosos, que gerará uma família ansiosa, que gerará outra família ansiosa. Poderia ter parado em você. Em você poderia ter parado. Pastor, o senhor acha que eu tenho que trabalhar menos? Bom, se for precisar isso, trabalhe menos. Ou não vale a pena? É óbvio. Não tem nenhum problema com isso. Qual o problema em trabalhar menos? Coisa, mas eu vou ganhar menos dinheiro. Sim, daí a gente reparte o pão aqui se precisar. Não, pastor, porque eu vou ofertar menos na igreja. Sim, meu irmão, a igreja sempre sobreviveu com pouca oferta, com muita oferta, faz uns 2000 anos aí. Você sabe disso. Meus irmãos, a vida não é difícil, não. A vida não é tão complexa assim, não. É simples. Agora nós dificultamos. O pior problema é que nós aceitamos as desculpas dos nossos pecados. Descansa. Recebe a graça do descanso. Vai assistir um filme. Está preocupado no seu que? Descansa e vai assistir um filme. Descansa e vai ler um livro. Descansa e vai brincar com seus filhos. Vai comer uma pizza com seu cônjuge. Fica na calçada. Me chama para tomar um café. Descansa. Você tem a dádiva. O ímpio não pode descansar porque ele pensa que a vida depende dele. Você pode descansar. Que graça, irmãos! Você pode descansar. Você faz aquilo que compete a você para o louvor da glória de Deus e descansa. Eu lembro quando eu estava nessas idas com a Amanda para a cirurgia dela, eu já contei para vocês.
E era cirurgia atrás de cirurgia, era obscuridade atrás de obscuridade, o médico trazia obscuridade, outro trazia obscuridade, mas isso nunca perturbou a nossa alma, nunca perturbou nossa alma. Nós íamos, e eu lembro quando chegou no ápice da dificuldade cirúrgica. E aí nós oramos ao Senhor ali. É contigo, Deus. É contigo. Nós vamos agora para uma consulta. Que essa consulta nos traga paz. E aconteça conforme lhe agrada. Eu não quero perder a minha esposa, não. Nem comecei o ministério. Eu não quero. Mas se o Senhor quiser levá-la para ti, amém. O que é que eu vou fazer? Se o Senhor quiser ela contigo, amém. O Senhor vai providenciar um caminho para mim. Amém. Seja conforme agrade o Senhor. Essa é a área do Senhor, não é a minha. Isso compete ao Senhor, não compete a mim. Eu quero servir, eu quero me desgastar no ministério. Eu quero ficar doente no ministério. Eu quero sangrar pelo ministério. Eu quero fazer isso pelo Senhor e para o Senhor. Eu quero isso. Mas se não for da tua vontade, então pronto. Aí eu não posso fazer nada, né? Nós fomos. O médico foi lá, a Unimed banca isso, mas eu quero tanto por fora. Eu disse, tá bom. Eu tinha um dinheiro? Não tinha. Mas eu me agarrei num pontinho de paz que apareceu. Apareceu aquela pontinha de paz, eu disse, opa, pego. Tá fechado. Ó, quando ela receber alta, eu quero dinheiro. Eu disse, tomara que ela não receba alta logo, né? Porque para juntar esse negócio, tomara que ela demore um pouquinho, né? Aí foi tudo, né? Aconteceu tudo. Hoje nós estamos aqui justamente fazendo aquilo, se desgastando pelo ministério. Adiantaria eu ficar perturbado por causa da cirurgia, porque nós teríamos dinheiro? Meus irmãos, teve igreja presbiteriana que fez almoço dia de domingo para arrecadar dinheiro para dar para a gente, igrejas que eu nunca visitei. Eu nunca visitei. Que fez um almoço, nós fomos convidados, o dinheiro arrecadado foi para nos ofertar. Para nos ofertar. Está aqui, pastor. Está aqui, irmão. Aqui. Deus abençoe. Irmãos chegavam para mim e botavam dinheiro no bolso. Está aqui, viu? Deus abençoe. Nós não acreditamos mais no poder de Deus, não, irmãos. Nós não acreditamos. Nós racionalizamos tanto. Cuidado para não confiar só em médicos. Cuidado para não confiar só em ciência. Cuidado para não confiar só nos seus estudos. Cuidado para não confiar nas suas posses. Cuidado! Isso tira a graça de descansar em Deus. Cuidado! Descanse. Descanse. Eu estava com a minha esposa naquele dia. Eu fui curtir aquele dia com a minha esposa. Ela estava lá. Aquele dia, a minha esposa comigo. Vou curtir aquele dia. Botou uma bolsa de colostomia. Pode deixar que eu troco. Todo dia eu troco. Eu quero trocar. Vou curtir isso. Descansa. Não adianta autocomiseração, não adianta mimimi, não adianta choro para lhe causar mais inquietação. Não adianta, irmãos. Não adianta. Sabe por quê? Porque você vai causar mais dor. Aquilo não vai remover a dificuldade. Não vai. Você sabe disso. Quantas vezes você já fez isso e removeu? Porque a minha vida é difícil, porque é muito complexo. Não adianta, irmãos. Não adianta. Pode fazer, vai trazer gozo. É por isso que gera depressão. Porque existe um nível de satisfação em pensar que nós recebemos nós somos alvos de todos os problemas do mundo e nós somos as vítimas do mundo. A depressão, existe satisfação na depressão. Essa é uma luta que você só vai vencer descansando em Deus. Só. Pode tomar remédio. Você já viu pessoas que lidam com depressão tomando remédio? Como é? Pode tomar. Não estou dizendo nada contra remédio. Mas a pessoa não fica normal. Fica mais lenta, sonolenta, improdutiva. Fica. É assim. Eu não estou dizendo que não é lícito, irmãos. Não estou dizendo isso.
E as pessoas que já estão experimentando isso, por causa de toda uma vida sendo açoitada, tome seu remédio. Tome. É para tomar o seu remédio mesmo. Mas eu estou falando para você que ainda não chegou lá. Você não precisa chegar. Você não precisa chegar lá. Não precisa. O seu corpo fala, o seu corpo grita, os seus filhos falam, os seus filhos gritam silenciosamente e você não escuta e você não vê. Você deveria escutar, você deveria ver, porque isso pode trazer sequelas muito maiores. A ansiedade destrói a esperança. É ou não é? É ou não é? Destrói a esperança. A esperança diz assim: olha, não importa o que você não está vendo, não importa o que você não está sentindo, não importa nada, descansa. E Deus é glorificado no seu silêncio e no seu descanso. E Ele faz muito, mas muito, muito mais do que pedimos ou pensando. Ele manifesta o seu milagre de forma maravilhosa a nos encantar. Mas parece que nós não acreditamos mais nisso. Parece que não. Aí nós desperdiçamos o milagre. Desperdiçamos a dependência. Nós desperdiçamos a graça do sobrenatural. Porque nós nos preocupamos tanto e não percebemos a esperança sendo corroída, a fé sendo massacrada. Nós não percebemos. Você não é responsável. A pessoa responsável não é. Você é sem esperança. Você não é uma pessoa responsável por achar que você se preocupa demais. Você simplesmente está... A sua esperança está sendo açoitada e você não está defendendo. A sua fé está sendo açoitada e você não está defendendo. Você tem que defender. Porque pode gerar efeitos colaterais em outras áreas, que precisarão da sua esperança, que precisarão da sua fé. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho aprendido isso são com os meus filhos. Eu comecei a identificar áreas que eu não tenho poder mesmo, não. Em que precisará de mais tempo, precisará de mais cuidado, precisará de mais tato, e isso vai levar tempo. E aí, eu me lembro das orações que eu fazia. Pai, Senhor, me dá paciência de pai, porque eu não tenho, eu não sei como é. Senhor, me dá paciência de pai, eu quero ter paciência de pai. Então me dá essa paciência de pai, porque eu não sei, eu nunca fui pai, primeira vez, eu não sei como é. E pega 2 cabritos assim, né, crescido, então me dá a paciência de pai. Aí, tem coisa que eu disse, vou curtir aqui. Fez uma besteira, eu vou curtir isso daqui, essa besteira aqui. Ah, isso aqui passou do limite. Eu vou curtir esse passar do limite aqui. Às vezes começa a endoidar com a Valesca, começa a endoidar com o Vitor. E um tá gritando do lado, tô gritando do outro. E Não. Mas eu faço pouco ainda, eu tô ainda experimentando. Eu perco mais a paciência do que tenho. Mas eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo. Mas é isso. É quando vem a minha mente, sabe o que, irmãos? Vem a minha mente, que eu não tenho controle. Os meus pensamentos não são soberanos. E isso me massacra, porque eu queria ser soberano. Eu queria. Ah, como eu queria. Se eu fosse soberano, eu já tinha matado metade de vocês. Eu queria ser soberano. Eu já tinha me matado se eu fosse soberano. Eu sei que eu tinha. Quantas vezes eu me odiei? Quantas vezes eu olhei para mim e disse, Deus, esse comportamento é perverso demais. Eu não tenho esperança. Eu não tenho. Eu olhar para mim com alguns comportamentos e disse, eu não tenho esperança. Mais uma vez, estou vacilando de novo. Mesma coisa, mais uma vez, olha aí. E aí eu trazia à mente o fato de que eu preciso descansar nessa minha incapacidade. Isso era pedagógico para mim, como ainda é. Pedagógico. Então pronto. Vou parar aqui. Parar. Simplesmente parar. Ah, tem que fazer a pregação? Vou parar. Tem que fazer o devoção? Vou parar. Tem que fazer a aula? Eu vou parar. Vou parar. Parei. Pronto. É uma disciplina espiritual, como as demais. Como as demais. É uma disciplina espiritual. Parar.
descansar. Não é irresponsabilidade. É se assentar com o jardim, no jardim com Deus. Ele descansou lá. Eu vou descansar com ele. Curtir os meus filhos, curtir a minha leitura, curtir o meu filme, curtir minha caminhada. Pronto. É isso. E o Senhor continua trabalhando quando eu paro. Ele continua trabalhando. Ele continua mexendo as células do meu corpo. Ele continua colocando efeitos nos remédios. Ele continua preparando os recursos para as minhas contas. Ele continua me dando ar para respirar. Ele continua. E eu descanso nele. E eu simplesmente descanso nele. Não permita ter a sua esperança açoitada. Não adianta. Porque você vai continuar com a sua dificuldade e ainda vai faltar o fundamento necessário para a sua vida espiritual, que é a fé e a esperança. Não permita, irmãos. Uma mente dúbia, dividida, gera uma vida ansiosa. E a ansiedade mata a fé. George Miller, ele diz o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Qual é a solução que o Senhor dá para isso? Esse estudo todinho eu vou mandar para vocês, tá bom? Porque eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas eu vou mandar para vocês tudo aqui, né? Qual é o antídoto para isso? O Senhor Jesus, ele nos dá um antídoto para isso. Qual é o antídoto para isso? Como o Senhor nos ensina qual é o antídoto? Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros... O que é tesouro? É aquilo que tem a propriedade do meu coração. É aquilo em que o meu coração encontra riqueza, pelo qual vale a pena viver. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Versículo 33. Buscai, o texto conhecido, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Lembra daquelas vezes que eu falei que as passagens mais complexas são aquelas que nós entendemos e não as que não entendemos? Você entende essa passagem, você conhece essa passagem, e talvez você já ache tão comum que não considera nem ser motivacional você ouvir uma pregação sobre ela. Mas vivê-la é outra coisa. Você sabe, você entende, mas você não vive. O dia de amanhã trará as suas preocupações, as suas dificuldades, quer você se preocupe com ele hoje ou não. Então deixa para amanhã o que vem amanhã. Paulo entendeu isso muito bem e ele sintetizou, apontando que nós fazemos isso com joelhos dobrados em oração. Então, oração é a medicação para a ansiedade. Observa aí Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que ele está mostrando para nós aqui é que a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa experiência de fé não deve ser marcada pela ansiedade, com as preocupações que nós não temos poder sobre ela e as preocupações que ainda virão. Olha o termo, olha a palavra, pré-ocupação. Né? Nós estamos nos ocupando de antemão. É a mesma questão de preconceito. Ou nós temos um conceito completamente firmado, ou nós temos um preconceito. Preconceito é aquilo que não foi firmado ainda convictamente. Né? Por exemplo, nós temos preconceito contra a homossexualidade? Não, nós temos um conceito firmado contra a homossexualidade.
Nós temos um preconceito contra o feminismo? Não, nós temos um conceito firmado contra o feminismo. É um conceito firmado. Nós refletimos sobre isso, ponderamos sobre isso, desenvolvemos sobre isso. Nós não devemos nos preocupar de antemão. É interessante as palavras inglesas, por exemplo, como elas são formadas. Elas são formadas assim, né, juntando um conceito. E algumas palavras em português também têm isso. Juntando um conceito, apontando para a sua raiz, apontando para aquilo que o gerou. Então, nós oramos e na oração nós vamos descansando em Deus. A gente só ora para pedir que passe, para pedir que Deus retire. Meus irmãos, a oração é para descansar no fato de que Deus sabe tudo. E aquilo que Ele lhe deu não foi um devaneio dele, não. Eu errei, desculpa. Desculpa, Amanda, eu errei. Rapaz, ainda bem que você orou, que você me lembrou. E agora eu vou tirar isso. Rapaz, muito obrigado. Irmãos, a oração não é para isso, não. A oração é para descansar no fato de que Deus deu o que você experimenta. Isso é oração. Porque aí você amadurece. A oração é para gerar dependência, para gerar descanso. A oração é o consolo para a alma, porque Ele nos escuta e se agrada. É para isso a oração. Para de pedir. Para com isso. Você não será fortalecido, parece um menino mimado que quer as coisas. Para! Descansa. Deus me fortalece. Manda mais. Mas me fortalece. Porque se isso me leva a experimentar contigo, manda. Mas me fortalece. Me preenche de Cristo. Me preenche de vigor. Porque eu quero experimentar dependência com o Senhor. Manda as ondas, mas me faz uma muralha. É assim, irmãos. É assim. Não é como se Deus fosse um esquizofrênico. Desculpa, eu errei, eu mandei aí, não era para ter mandado isso, né? Desculpa. Entende? Você pode pedir, você pode. Mas o âmago, a essência, o auge da sua pregação não deve ser isso, irmãos. Senão você vai estar pensando que Deus não é soberano, não é onisciente, não é aquele que sabe de tudo porque decreta todas as coisas. Ele errou aqui, ele errou aqui, ele errou aqui. Aí Deus vai desfazer tudo que Ele projetou para você, para o seu amadurecimento, para a sua dependência. Não é assim. Ele sabe o que Ele deu para você. Ele sabe. Ele sabe porque Ele projetou a sua vida para você. Ele sabe disso, irmão. A oração é para descanso e dependência. É para isso a oração. Você entenda, Jesus pediu, não pediu? Deus removeu? Não. Mas Ele pode pedir. Mas não coloque naquele pedido a essência do seu descanso. Se Deus responder isso, eu descansarei. Não coloque. Porque Jesus também não fez isso. No final ele disse que seja feita a tua, porque eu não sei. Eu quero, mas se o Senhor retirar, talvez eu não experimente ou eu não experimentarei aquilo que o Senhor projetou para mim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, olha, ao invés da ansiedade, a oração. Não andeis ansiosos, mas sejam conhecidas. Coloque diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, agradecendo, com o coração grato, ciente de que você tem um mecanismo de contato com Deus e saber que Ele lhe sustentará em todas as coisas. Então, quando isso acontece nas circunstâncias, nas tempestades, nas dificuldades, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. É no meio, não é a parte. É passando, não é sendo retirado. As experiências de se desvencilhar dos problemas é reservado para ímpios, irmãos, que não têm esperança. Nós temos a paz na experiência. Nós temos a paz na tempestade. Nós temos a paz na dificuldade. Nós temos a paz no mar revolto, assim como Jesus nós dormimos ali. Jesus sabia que o Pai era controlador de todas as coisas.
Hudson Taylor. Eu sou invencível até que todos os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Eu não posso acrescentar nenhum dia nem tirar nenhum. Se quiser me levar hoje, é porque eu cumpri o propósito para o qual tu me deste. Amém. 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 Pronto. Cumpri. Espero ter cumprido como fiel soldado devoto. E eu não farei isso se eu me preocupar com as coisas do mundo e esquecer de Deus. Eu não farei isso. Alguém disse, a ansiedade e a oração opõem-se uma à outra mais do que água e fogo. Ô irmãos, observe o seu corpo que fala. Observe o seu corpo que grita. Não permita que a esperança que foi colocada em você e sustentada pelo Espírito Santo de Deus receba os açoites da corrosão, da ansiedade do mundo que não descansa em Deus. A ansiedade, irmãos, é quando nós observamos mais a perfeição do mundo e menos a perfeição de Deus. Nós ansiamos mais pela perfeição do mundo do que pela perfeição de Deus. Receba as necessidades financeiras. Receba as doenças. Receba as suas limitações. Receba como tendo recebido de um Deus que sabe todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. Aprenda a parar. Aprenda a descansar. Diminua o ritmo. Desacelere. Porque isso vai ter consequências no seu filho. Mais e mais pais têm se eximido da sua responsabilidade gastando dinheiro com medicação e consultas. Mais e mais. Mas pode continuar indo, porque o irmão Robert precisa ganhar dinheiro. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, ajuda-nos a descansar no Senhor, Pai. Lutar as batalhas da mente é algo que parece tão impossível a nós, mas também ensina-nos que justamente essas vitórias nos farão parecer mais ainda com o Senhor Jesus Cristo. Trarão para nós mais benefícios, ó Deus. Ó Senhor da glória, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.